Bom, olá você do Te Informei. Bom, hoje a gente tem um papo aqui especial. A minha convidada é uma convidada especial. Já virou, na verdade, uma amiga. A gente vai conversar um pouquinho sobre política, sobre a política de Mendes. Você vai entender algumas coisas para poder te auxiliar, até para você entender um pouquinho mais de política e poder fazer a melhor escolha possível. Porque esse canal tem como objetivo falar sobre política para que a gente possa ter as melhores escolhas possíveis. Bom, antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero agradecer aqui os patrocinadores. Eu quero agradecer aqui a Casa Brasil, meu amigo Renan. Bom, você que precisa, tá? Comprar alguma coisa para sua casa, está fazendo uma obra, vai lá na Casa Brasil, no centro de Vassouras. Lá você encontra tudo que você precisa num só local. E isso é muito bom, que a gente não tem tempo para ficar passando em diversas lojas. E além disso, você tem o melhor preço da cidade. Não tem preço melhor do que a Casa Brasil, tá bom? Eu quero agradecer também a Tatiana Galego, advogada, especializada numa área que eu acho que de repente pode te ajudar a você ganhar um dinheirinho. De repente você adquiriu um empréstimo, fez uma compra de um carro financiado e às vezes nesse empréstimo ou nessa compra tem um juros abusivo. Ela é especializada nessa área e ela pode te auxiliar a você recuperar o dinheiro caso você tenha direito a recuperar esse dinheiro, tá? E eu quero agradecer também a Ótica Nova Kodak, meu amigo João. Um grande abraço para você, tá, João? Você que está precisando renovar o seu visual, botar um óculos bonito, vá lá na Ótica Nova, que lá tem as melhores armações, os melhores preços. Ou às vezes você está querendo um óculos de sol, vá lá que tem todas as marcas que você precisa para você sair de lá bonitão ou lindona, tá bom? Bom, minha convidada hoje é a vereadora Edilene. Bom, primeiro, obrigado por você estar aqui, para a gente bater esse papo. Eu vou deixar um pouquinho para você se apresentar, bem rápido, para a gente poder já entrar nas nossas perguntas. Obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Boa noite, Vinícius. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. A todos vocês que estão nos ouvindo também, é um prazer enorme. Eu, vereadora Edilene Martins, da cidade de Mendes, é um prazer estar aqui, podendo passar um pouquinho para você da política de Mendes. E eu estou aqui, Vinícius, com meu coração muito grato por esse convite. A gente aqui que agradece. E antes até de começar a pergunta, eu quero te pedir uma ajuda, tá? Você que está acompanhando aqui a gente, de repente você está aqui pela primeira vez. Ou você já está assistindo a gente. Bom, se você não é inscrito, se inscreve, que para o nosso canal isso é muito importante. E se você gostar da nossa conversa, bota aí o joinha, que para a gente também é muito importante. Se você gostar muito, manda para alguém, que aí vai ser maravilhoso. Vereadora Edilene, deixa eu perguntar para você. Eu quero iniciar com uma pergunta que eu acho importante. Qual é a importância de um vereador para uma cidade? Aqui, no caso, a cidade de Mendes. Então, Vinícius, essa pergunta, para mim, é de muita relevância. Qual é o papel do vereador? Primeiramente, ele foi chamado para fiscalizar. Fiscalizar todo um conjunto da prefeitura, as contas do chefe do executivo e fiscalizar todo o secretariado, as obras do município, todas as áreas que circundam a nossa cidade, nós precisamos fiscalizar e também realizar projetos de lei. Isso é importante. Então, o papel do vereador fundamental, fiscalizador, e realmente fazer projetos de leis que tragam benefícios para o munícipe. Esse é o papel do vereador. É ele fiscalizar, é ele fazer os projetos, é ele fiscalizar o chefe do executivo. Essa é a parte fundamental que nós, como vereadores, devemos fazer. Sim, e é uma parte de extrema importância. Sim. Né? Teve até, se eu não me engano, na última sessão, na semana passada ou retrasada, você colocando uma necessidade de um bairro, né? Sim. Que estava precisando, que você tinha feito várias indicações, né? Vários pedidos, e isso não foi atendido. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente possa entender, e o que pode ser feito de cobrança para que aquilo melhore. Então, o bairro vamos Água lá. Fria, se eu não me engano, Isso. Né? Então, vamos lá. Boa pergunta, Vinícius. Na parte do vereador fiscalizador, o que ele tem que fazer? Ele vai até o bairro, ouve a demanda dos munícipes, dos moradores, leva como indicação ao chefe do executivo.
Como é feito? Eu faço as indicações, que é um documento, olho para o bairro, vejo a necessidade dele. Qual é a necessidade? É uma pavimentação? É uma revitalização? Enfim, o que é a necessidade daquele bairro? É a construção de um posto, de uma escola. E ali você pega aquela indicação, a necessidade daquele bairro, em documentação, leva para a Câmara Municipal, onde é feitas as indicações, e aquela indicação vai para o chefe do executivo. E aí já diz tudo, chefe do executivo, é ele que executa essas indicações. As melhorias, né? As melhorias. Então, esse papel acontece no nosso cenário diariamente. Os bairros com suas demandas, você pede uma calçada, você pede melhoria nas escolas, nos postos de saúde, enfim. Então, diante dessa necessidade, você leva isso ao conhecimento do secretariado e ao chefe do executivo. E aí, como é realizado? Eu coloquei essa semana, nossa última sessão, que eu fiz 42 indicações ao bairro do Água Fria. É um bairro com muitas necessidades em todos os aspectos possíveis. Precisa de tudo que você pode imaginar. E aí, o que acontece? Diante de 42 indicações que já foram levadas ao chefe do executivo, eu comecei a enumerar quais delas tinham sido atendidas ou não. Então, nós tivemos uma escola reformada, né, que muito bom para o bairro. Ela foi reformada e precisamos de pavimentação. Só que na questão da pavimentação, haviam muitos buracos, então sempre nós estávamos pedindo o quê? Tapa, buraco. Isso foi realizado, os tapas, buracos, mas não é suficiente para aquilo que está acontecendo ali. Passam caminhões pesados, carros-pipa, enfim, é um conjunto de coisas. E não aconteceu a pavimentação. Nós temos uma praça no bairro Água Fria, e ali também precisávamos de uma revitalização. Não foi concluída. Aliás, ela não foi feita desde o início do meu mandato, em 2021. Então, os pedidos, eles são aleatórios. Quando eu não peço, outros vereadores também já pediram. Então, essa parte onde eu bati na tecla, na última sessão, são 42 indicações, nenhuma delas concluídas, nenhuma delas feitas. De 42, nenhuma foi atendida? Então, eu enumerei. A escola, eu já havia pedido uma indicação para que a escola tivesse a sua reforma. A melhoria, né? A melhoria foi entregue agora nos últimos dias, últimos meses. Pedimos ali pavimentação e houve uma concretagem. Enfim, tapa-buraco também foi pedido e algumas das suas vezes foram feitas. Mas nada assim que você pudesse entrar no bairro e pudesse observar. Entrou aqui o chefe do executivo, entrou aqui um parlamentar que, olha, não houve isso. Então, eu bati na tecla sobre essa questão. Então, vários vereadores pedem por várias questões. É o nosso papel. Então, nós chamamos o quê? Nós falamos pelo povo. Nós precisamos ser a voz do povo. Agora, só para que eu possa entender, as pessoas possam entender também. Sim. Você é oposição. Hoje, sim. E você acha, por ser oposição, tem mais dificuldade? Muito mais. Muito mais. Hoje eu observo isso, é o meu primeiro mandato. No meu primeiro mandato, eu comecei a observar que haviam outras prioridades à frente do que um atendimento de um vereador. Então, eu começo a observar o quê? Tudo aquilo que eu peço não é concluído. Não é realizado. Mas aí quem perde é o pessoal que está lá no bairro. Então, quem perde é quem está no bairro, quem perde é o município. Então, hoje, eu sempre falo isso. Tenha um olhar pelo município, independente de quem ocupa uma cadeira no legislativo. Porque esse é um olhar de gestão. Precisa, né? A população precisa. E o que acontece? Eu sou vereadora, eu moro no bairro Água Fria. Então, eu vejo a necessidade do povo todos os dias. O que é muito cobrado, vereador? Vereador, você não faz nada. Você passa aqui todo dia. Se você não arruma a rua que você passa,
Você não é um bom representante. Então, eu já ouvi isso. E aí eu digo, com razão? Com razão. Mas eu tenho hoje provas que eu sempre peço. Então, fica documentado as indicações que nós fazemos, os pedidos que nós fazemos, e levar isso para a população. E eu sempre digo, eu sou uma oposição do bem. Porque quando você mostra os trabalhos que têm que ser feitos dentro do município e você começa a alertar o chefe do executivo, é para dizer que tem algo que precisa ser resolvido. Sim. Eu cheguei a relatar de uma rua no bairro de Morsing, uma rua bem pequena, Rua 1. Nós pedimos desde o início que aquela rua fosse pavimentada. Nós estamos hoje no mês de abril e nada foi feito naquela rua. Então, vários bairros da cidade, vários bairros. Antes de vir para cá, uma moradora do bairro Santa Rosa, não vou citar o nome dela aqui, mas ela chorando, dizendo, Edilene, eu não acredito mais na política de Mendes. Isso é triste, né? Ela falou isso para mim agora, relato que tem aqui no meu celular. Por causa desse tipo de politicagem? Por causa disso. Ela fala, é visível a atuação. Quem pede, não recebe. Então, ela começou a levantar um clamor, dizendo, é muito triste. Você vem, você pede, porque eu faço isso, eu vou, eu peço, eu faço a indicação, eu tiro foto, eu envio a foto junto com os meus pedidos, eu envio a foto e não tem solução. Então, eu queria deixar aqui bem claro, os pedidos têm sido feitos, as indicações têm sido levadas, mas eu não executo. Eu apenas fiscalizo e envio o pedido dos moradores a quem é de direito. Bom, em relação a essa moradora, vou até dar aqui vou dar uma mensagem para você. Não desiste, não, Isso. porque a gente vai precisar da política todo ano. Sim. O que a gente precisa é dar mais atenção para a política, botar a luz, tudo muda. A gente consegue mudar qualquer cenário. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou que hoje você está na oposição. Você já esteve junto com o prefeito. O que fez vocês mudarem de rumo? É uma pergunta que os munícipes de Mendes ficam o tempo todo, Edilene, o que aconteceu? Antes de mais nada, Vinícius, eu queria dizer aqui da pessoa Jorge Henrique, que é um amigo. Nós nos conhecemos há muitos anos, não é agora na política. Então, o Jorge Henrique é uma das pessoas que foi um canal para que hoje eu estivesse na política. Ele olhou para mim, me convidou como vereadora para vir ao lado dele, como uma pré-candidata na época. A vereadora, eu relutei um pouco, mas depois eu cedi e eu vim ao lado dele como candidata. E eu fui a única eleita com ele, né? No cenário político da época, eu fui a única vereadora eleita ao lado do Jorge Henrique. E por que não está mais com o governo hoje? E eu vou citar algo que é de suma importância. Eu aprendi na caminhada que quando você aperta a mão na política, é algo muito sério, muito valioso, de muita importância. Então, eu e o Jorge Henrique apertamos a mão. Caminhamos junto. Jorge Henrique, na época de campanha, ele precisava resolver as coisas e ele sabe o quanto eu agarrei com unhas e dentes aquela campanha que eu nem mensurava que hoje estaria sentada numa cadeira do Legislativo. Fui mesmo pelo apoio e as mulheres cada vez mais tomando seus lugares, tendo seus lugares ao sol. Eu busquei o meu lugar. Mas eu fui ele sabe disso, eu fui uma ajudadora de segurar nas mãos e ir. Eu, minha família, todos abraçaram a causa. Mas eu fui eleita, né? Para surpresa de muitos, eu fui eleita a única vereadora ao lado dele. E nós pegamos a mão, apertamos a mão e vamos juntos. E eu quero relatar aqui que quem sai do cenário político do governo atual foi eu. Foi eu que saio desse cenário do governo. E algumas coisas... Foi quando que saiu? Eu fiz ainda em 2021, estávamos juntos. Assim, no início já de 2022, eu comecei a me distanciar. Do governo. Algumas alianças que o Jorge Henrique começou a fazer, que eu não estava de acordo, não a vereadora Edilene, foram palavras do próprio prefeito.
alianças que foram feitas que ele disse que nunca faria. E ali eu começo a acender uma luzinha de alerta. Falei, opa, tem alguma coisa dando errado. Nós aprovamos suplementações para apoiar o governo. Devolvemos mais de 1 milhão da Câmara, do fundo da Câmara, para o prefeito, para que pudesse fazer algumas obras pontuais que nós colocamos. Elas não foram feitas. Aprovamos a contribuição da iluminação pública. Passamos por perrengues naquela cidade, muita, e não tivemos o apoio de nenhum secretário e nem do chefe do executivo aos vereadores que estavam apoiando, que estavam lado a lado com ele. E quando começou a acender essa luz de alerta, eu cheguei e falei assim, não está dando certo. Tem alguma coisa fugindo do controle. Então, algo assim que a gente sempre ouvia, quem não está comigo vai beber água quente. Então, eu acho que são falas que a gente tem que ter cuidado, porque nós somos aqueles que estamos lado a lado, abraçados, estamos ali aprovando matéria, que às vezes são matérias que nos deixam realmente apreensiva. Essa da contribuição da iluminação pública foi uma. Então, hoje, diante de outros fatores, né, diante de outros fatores muito sérios, eu decidi me afastar. Porque eu ouvi de alguém do cenário do governo que eu deveria andar com as minhas próprias pernas. E eu me recordo de um trabalho excelente no município, que eu sempre levantei a pauta para as mulheres, violência, Lei Maria da Penha. E, na época, deputado Antônio Furtado, na época ainda, ele não foi reeleito, mas, por ser deputado e delegado, ele sempre atribuindo a causa Lei Maria da Penha. E eu me recordo, inocente na política, início de mandato, eu fiz um trabalho de excelência com as mulheres, junto com este deputado, que, na verdade, não era o padrinho político do atual prefeito. Então, isso teve um constrangimento enorme na minha caminhada, enorme. Então, eu acho que quando você tem a visão de crescimento para o município, de unidade, eu acho que você não tem que fechar os olhos para aquilo que é bom. Aquilo que é bom, você tem que somar para que aquilo cresça. E eu recebi a seguinte mensagem, ande com as suas próprias pernas. Não digo que foi o prefeito Jorge Henrique, eu quero deixar bem claro isso, para não dizer que saiu da boca do prefeito. Não, mas de quem fazia parte do cenário, pediu que eu andasse com as minhas próprias pernas. Inocente na política. A política, para mim, hoje, eu quero deixar bem claro, eu tive que aprender na marra. Na marra. Apanho até hoje, e muito! Mas eu estou aprendendo o quê? Na marra. Porque quando me manda andar com as minhas próprias pernas, e aí? Eu não sabia ainda. E eu posso, assim, abrir um parênteses aqui? Lógico. Um projeto, já quero até deixar assim o spoiler, um projeto que eu já estou trabalhando, se eu for reeleita, para que nós tragamos para o nosso município uma escola de legislativo. Por quê? As pessoas querem ser candidatas. Mas como? Isso aconteceu comigo. Eu não tinha como... O que é estar vereadora? Então, é um dos projetos que, se assim Deus permitir que eu retorne, eu vou estar trazendo escola do legislativo. Já existe na LERJ, existe lá na ELERJ, né? Porque tem a LERJ e a ELERJ, a escola do legislativo. Existe em outros estados, mas no nosso município é importante que tenhamos uma escola. Bem nova. Agora, nesse relato que você fez, eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Você falou que ouviu uma expressão, né? Quem está com a gente está legal, quem não está, bebe água quente. Essa água quente são esses pedidos dos bairros que não acontecem? Sim, tudo que for relacionado. Quem pediu? Vereadora Edilene. Bebe água quente. Bebe água quente. O que significa beber água quente? Quem gosta de beber água quente? Ninguém. Então, esse relato eu já ouvi e ouvi muito. Então, ouvir o nome vereadora Edilene, bloqueia. Bom, deixa eu ir para essa parte que você entrou, que eu acho bem interessante. Você está no terceiro ano, né? Isso. Como vereadora. Com certeza você adquiriu muito conhecimento, né? Desenvolveu habilidades, né?
Você hoje é uma pré-candidata. Sim. O que você poderia explicar para a gente o que você já poderia fazer mais do que você faz atualmente por você ter mais experiência da função de vereador? Olha, Vinícius, essa pergunta, eu até acredito que eu deveria ter uma resposta muito pontual para você. Mas eu hoje observo o quê? Eu busco hoje a minha reeleição, certo? Né? Sou pré-candidata. Depende muito da gestão, do governo que vai estar atuando. Porque eu já tive um mandato muito difícil desde o início. E agora, com esse aprendizado? Edilene, o que você faria e o que você não faria? Né? Hoje, antes de aprovar uma matéria, eu estudaria muito mais e buscaria ajuda aos universitários, aqueles que realmente estão acima, para que nos dê um ensinamento em relação a matérias um preparo em relação a matérias bem difíceis. Mas vamos lá. São 3 anos já caminhando agora para o último ano de mandato, né? Eu aprendi a posicionar, eu aprendi a ter voz, eu aprendi sobre suplementação, aprendi sobre questões orçamentárias, que é importante para o município. Importante. Você hoje, que tem o desejo de ser um pré-candidato a vereador, saber a lei orçamentária. A Câmara, todas as câmaras têm um regimento interno. Isso é importante que você que tem o desejo de estar vereador, já comece a buscar o regimento interno da sua Câmara. Sim. Ali tem tudo aquilo que você precisa saber. Então, hoje eu faria o quê? Estaria muito mais nas ruas, perto do povo. Por quê? Eu disse agora esses dias que 4 anos para um vereador era apenas uma escola. É um estudo. É como se você tivesse 1ª série, 2ª série, 3ª série e assim sucessivamente. Porque é muita coisa para se aprender, é muita coisa para se falar. E hoje não tem muita gente mais leiga no cenário. O povo não é bobo. O povo sabe muito bem quem eles querem que esteja ali representando ou não. Sim. Então, é necessário nós sabermos sobre regimento interno da Câmara Municipal, porque você tem que saber tudo o que rege aquele lugar, tudo que rege as leis que vêm para que nós possamos votar, as comissões que são feitas dentro da Câmara, que tem as comissões. Então, é tudo um aprendizado. É um dia após o outro. Mas eu estaria muito mais na rua, com certeza, porque mesmo eu estando, eu acho que ainda precisa muito mais. Eu gostaria que nós tivéssemos essa escola. Volto a falar, conhecimento é libertador. Quando você conhece, você se liberta. Esse libertador que eu digo é em causas que você precisa saber, são leis que você precisa decorar e tê-las realmente na sua memória. É todo um conjunto. E conhecer a cultura do seu município. Conhecer a Constituição. Então, é tudo isso. Então, todos os dias, eu estudo um pouco, para que não possa ficar aí a ver navios. Bom, eu acho que o que você colocou aqui é muito importante, até porque tem muitos candidatos a vereadores e tem muitas pessoas que vão votar que, às vezes, não têm o entendimento do que um vereador, de fato, faz. Você falou de coisa aqui importante, você aprovar o orçamento do município, sim, você cobrar o orçamento do município. E se você realmente não tiver ali com aquele preparo, às vezes você não vai fazer tão bem essa função. Então, isso realmente são coisas que precisa vereador estar com total entendimento. E às vezes a pessoa volta e diz, não, ele vai fazer aqui uma praça aqui no meu bairro, ele vai fazer aqui. Vereador, de fato, não é essa a função dele. Não, né? Não. A função dele é exatamente coordenar os gastos do município, sim, aprovar os gastos do município e estar ali de olho para ver se está sendo feito da maneira que foi aprovado. Sim. Não é exatamente isso? Isso mesmo, é desse jeito. Eu, quando vou esmiuçando da fiscalização, é tudo isso, porque tem que passar pela Câmara. Né? Nós estamos ali para realmente aprovar as contas, observar se realmente está de acordo com aquilo que tem que ser gasto ou não.
né? O nosso município esteve, não está mais, esteve no CALC. A mesma coisa de um município estar no SPC. E nós conseguimos, com a Câmara, passando todas as questões de votação, orçamento, nós conseguimos ajudar o município a sair do CALC. Então, isso é importante, não é chegar apenas de falar, o vereador não faz nada. E para a gente poder entender mais sobre isso que você está falando, o CALC seria o quê? Ele não consegue pegar recurso federal nem estadual, Não, é isso? não conseguia. Se ele tiver com esse nome sujo, vamos dizer assim. Não conseguia. Porque, na verdade, o CALC faz com que o município esteja no vermelho. E aí não pode. E aí ele fica preso. Ele tem que trabalhar apenas com aquele orçamento que está ali. E muitas das vezes ele não consegue fluir. Então, a Câmara tem o papel de ajustar as contas do município. Tá? Então, nós conseguimos, nesses 3 anos, ajudar o município a sair do CALC, onde todos os valores, os recursos que nós buscamos, estaduais, todos os recursos do governo estadual, em cenário também nacional, nós conseguimos trazer para dentro do município. Muito interessante. Bom, deixa eu dar um recado aqui para vocês, tá? Você que está assistindo a gente, de repente você está aqui pela primeira vez, ajuda a gente, se inscreve no nosso canal, bota um joinha, bota aí que está gostando, caso você esteja gostando. Bom, aqui a gente está batendo um papo para poder esclarecer mais a função do vereador. A gente já falou de coisas aqui de extrema importância para que você vá votar sabendo que vai votar numa pessoa, qual é a função que ela vai executar. Porque não adianta ficar votando e a pessoa falar assim, vou fazer quadra, vou fazer... vai mais ou menos de iludir, vai chegar lá, as coisas necessárias às vezes não vão ser feitas. Bom, deixa eu tocar nesse ponto aí, você falou de coisas importantes aqui, deixa eu ver um outro lado. Você, como vereadora, você conseguiu, né, depois que aprovou essa situação de tirou o município do nome sujo, né, vamos dizer assim, conseguiu alguma emenda, conseguiu algum recurso para o município, ou via federal ou via estadual? Excelente, Vinícius. No meu início de mandato, logo em 2021, eu vou a Brasília e eu consigo, com o deputado federal, uma emenda de R$200 mil, no início do meu mandato. Né? Essa emenda vem para o município e eu pedi que fosse para a saúde, né? Porque você faz sempre um pedido para uma área. E a saúde, ela sempre necessita de mais. Então, consegui R$200 mil no início com o deputado federal para a saúde de Mendes. Retornando em Brasília, nós continuamos indo nas secretarias, nos deputados, nos senadores. E como eu te falei, eu comecei a andar, né, buscando ali uma forma de conseguir recursos para dentro. Ajudar o município, né? Para dentro da nossa casa, que nós chamamos, porque ali, sim, Mendes é a minha casa. E eu me recordo muito bem que o senador Romário enviou 300 mil para a PAI, e tudo nós pedimos esse valor. Nós, sempre que vamos a Brasília, nunca nós estamos vindo de mãos vazias, jamais. Então, os recursos vêm, as emendas vêm, e nós trazemos para o município, todas as vezes. Um detalhe importantíssimo. Quando você fala, o vereador foi a Brasília, não trouxe nada, né? Você pode ouvir muito isso, né? O vereador foi lá. O que acontece quando o vereador vai e não traz o recurso, a emenda? Mas ele traz o quê? Projetos valiosíssimos para dentro do município. Foi aonde eu comecei os meus embates e a minha caminhada, porque eu comecei a buscar trabalho na Secretaria da Mulher, né? E isso foi de uma grandeza enorme, porque eu consegui, com esse vínculo todo, trazer vários livros. Olha que importante. Na época, para Consciência Negra, nós estávamos num trabalho e eu fui à Secretaria de Direitos Humanos. E nós conseguimos trazer vários livros para conhecimento sobre a consciência negra. Foi entregue em nosso município. E eu estou trazendo agora, com essas idas e vindas,
a Procuradoria da Mulher para dentro do município. E isso é de suma importância. Por quê? Porque os recursos terão que ser colocados na Procuradoria da Mulher. Então, é tudo uma aliança. Eu já trouxe emenda e trouxe conhecimento, porque conhecimento, eu volto a dizer, é libertador. Então, para a defesa das mulheres e direitos humanos. Bom, coisas interessantes para a gente poder ver que a função de vereador é muito mais do que pedir uma limpeza. Além disso. Né? E lógico que vai depender do prefeito, né? Mas ele vai lá incansavelmente. Né? Então, Além assim, disso. deu para esclarecer bastante sobre isso. Agora eu quero saber de uma outra situação. A gente está aí perto daí a fechar a questão partidária. Sim. Deixa eu te perguntar, você é uma pré-candidata hoje a vereadora da cidade de Mendes. Por qual partido você vem? Eu quero deixar aqui essa notícia de primeira mão. Eu te informei, muito bom. Meu primeiro mandato, eu vim como candidata pelo Solidariedade e agora eu estou vindo pelo PL. Eu estou muito feliz, Partido Liberal, onde agora eu sou presidente do PL no município de Mendes. Que legal. E você já tem uma identificação com o PL, né? Eu já vi você muito no PL Mulher, né? Bem envolvida, né? Sim, e olha só, que eu sempre quis o PL Mulher, porque eu estava engajada nesse trabalho, continuo, e olha como que as coisas vieram duplicadas. Eu estou hoje presidente do PL no município e fui convidada para comandar o PL Mulher também, pela deputada Cristonieto. Então, eu estou muito feliz com essas bandeiras, né, que foi colocada, mas eu estou muito feliz de ter o partido PL nas mãos. Que legal. Deixa eu voltar aqui para o trabalho de vereador, né, a gente poder entender um pouquinho mais. Parece que há 2 semanas atrás teve uma votação de aprovação das contas do prefeito. Parece que o Tribunal de Contas aprovou, com algumas observações, né, ali. Como é que foi isso? Como é que é esse momento? E se foi aprovado na Câmara, não foi? Explica para a gente sobre isso. Outro papel fundamental do vereador, aprovar ou não as contas do prefeito, tá? E tem que passar pela Câmara. Mesmo que o Tribunal de Contas dê favorável ou desfavorável, cabe à Câmara Legislativa aprovar então, a competência ou não. Está na Câmara. Está na Câmara, tá? Então, essas contas, elas vão para o Tribunal de Contas, onde eles veem se as contas do prefeito estão aprovadas ou não. Chegou agora, na última semana, a conta para nós aprovarmos ou não, e ela veio com a aprovação do Tribunal de Contas, com ressalvas, tá? É importante dizer que ressalvas tem algo que não está de acordo com o Tribunal de Contas. Tem algo que ele visualizou que não está legal, mas o Tribunal de Contas aprovou. Mas o Ministério Público de Contas reprovou as contas do prefeito. Então, o Ministério Público de Contas reprovou as contas do prefeito. Porém, o Tribunal de Contas, que é ali que sai o aval, ela foi aprovada, com ressalvas. E o que aconteceu no cenário? Chega, e essas contas foram de 2022. É bom lembrar, tá? Que você vai votar um ano após. Então, as contas de 2022, que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, foram 7 vereadores que votaram, porque nós tivemos a ausência de um vereador. O presidente da casa não vota, a não ser que houvesse empate. Então, foram 5 a favor, 1 se absteve e 1 desfavorável. E um, então, reprovou. Sim. Quem foi esse um? Foi eu. Eu reprovei porque eu fui de acordo com o Ministério Público de Contas, que reprovou. Então, eu votei de acordo com o Ministério Público. Entendi. Tá? Mas o Tribunal de Contas, os 5 demais vereadores aprovaram. Para que quem esteja assistindo possa entender, caso a Câmara de Vereadores reprove as contas do prefeito, o que acontece? O prefeito fica inelegível, porque ele não pode ter as contas reprovadas, né? Na verdade, ele fazendo uma gestão boa, as contas vêm com essas ressalvas, porque não é 100%, dificilmente é 100%. Mas se a
Câmara reprova, mesmo o tribunal aprovando, cabe, assim, ele recorrer, né? Se fosse o caso, ele teria que recorrer, mas provavelmente ficaria inelegível. Então, o papel do vereador, na verdade, ele é fundamental, né? Porque ele vai fiscalizar, ele pode reprovar. Pode. Então, na verdade, o vereador, aqueles que estão se colocando a ser vereador, realmente isso que você falou de trazer um ensino Sim. é importante. Por quê? Porque o trabalho é muito amplo. Sim. E se a pessoa não tiver ali com um bom preparo, acaba que ela não executa a sua função. Isso. E aí vai precisar ficar falando assim, eu fiz asfalto, eu fiz isso aqui, eu fiz o lixo, eu fiz não sei o quê, que também é importante, mas não é a principal função do vereador. E sabe um detalhe, Vinícius? A vida do chefe do executivo está na mão do legislativo. Sim. Se o legislativo for um legislativo atuante, independente, ele ajuda muito o município a crescer. Sim. Eu não vejo ainda numa história, tá? Eu, Edilene Martins, ainda não consegui visualizar uma história que o município pudesse crescer tanto, independente de quem está na gestão como prefeito. Porque se os vereadores quiserem, tá? Isso é algo que a gente tem que deixar relatar. Se eles quiserem se unir para um crescimento abusivo, um crescimento mesmo para dentro do nosso município, a gente consegue. Mas o que acontece hoje nas câmaras legislativas? Posicionamento. Quando nós nos posicionamos a fazer somente o que o prefeito quer, algumas questões vão ficar para trás. E quando nós nos posicionamos a não fazer o que o prefeito quer, nós também vamos ficando para trás. Então, existe um racha dentro da Câmara. E é isso, quem é prejudicado? É como você falou, aquelas pessoas que você fez indicação e não foi atendido, quem é prejudicado? É o próprio morador, é o próprio munícipe. Ele é o prejudicado, ele fica prejudicado. Então, isso é importante. A Câmara Legislativa, ela leva um município ao topo, como ela também pode levar o município à decadência. Então, é importante ressaltar aqui nesta noite que nós precisamos ter uma visão de política pública, que é diferente de politicagem. As pessoas deixaram de acreditar na política como essa senhora do bairro Santa Rosa. Por quê? Porque ela viu que os interesses estão à frente da população. Então, quando eu coloco isso para a minha vida, eu estou deixando a população de lado. E isso nós precisamos relatar. É importante que eu te informei e continue trazendo aqui pessoas que tragam esclarecimento à população, queiram acreditar ou não. Porque eu costumo dizer que também quando nós não queremos ouvir, mesmo com os ouvidos atentos, nós vamos ficar ali, daquela forma. Entendeu? Inerte. Você não faz nada. É uma grande verdade. E até nessa colocação, vou mandar aqui uma mensagem ao prefeito Jorge Henrique. Entramos em contato para que você esteja aqui, relatando, né? Falando um pouquinho com o público de Mendes. Esse canal aqui está aberto a que você participe. E para a gente vai ser também uma grande satisfação que você esteja aqui para a gente bater um papo de política e falar um pouquinho sobre Mendes. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você que eu achei muito interessante a sua colocação e eu concordo com ela. Eu acho que a principal votação esse ano são para os vereadores, porque são os vereadores que podem ajudar muito ao município crescer. Deixa eu fazer uma pergunta. O que faz a Câmara ficar com o prefeito? Olhando de fora aqui, eu não estou dentro da política, mas parece que tem muito carro comissionado. Eu vejo isso em muitos municípios. E isso acaba favorecendo, né, algumas pessoas. E você acha que isso é uma situação que atrapalha uma independência? Atrapalha demais. Eu esqueci de pontuar algo também que me fez abandonar o governo atual. Existem matérias que elas não podem ser passadas ou elas precisam ser passadas, né, pela Câmara. Eu digo em questão de votação, tá? Geralmente, quando você vem caminhando lado a lado
com o prefeito, você muitas das vezes fecha os olhos e vota aquela matéria, independente do que aquilo pode ocorrer lá na frente. O que acontece, eu não vou dizer dos meus colegas Edis, não. Eu estou dizendo vereadora Edilene Martins, porque eu vou responder por mim. Sim. Existem matérias que eu não era favorável. Matérias que não eram boas. Então, eu me recordo, em uma delas, eu disse, eu não vou ser a favor. E eu já estava, eu era governo mesmo, pontual, de voz, de lado a lado, de defesa. E eu me recordo que a única vereadora de situação na época, apoiadora, eu fui a única que votei contra. E aconteceu o quê? E era necessário, passou, né? Mas era necessária a minha votação também a favor. Mas isso que você falou é importante, que assim, quem é do governo, nem tudo também precisa acompanhar. Não. Tem coisas que você analisou, viu que não era uma coisa boa para o município, mesmo sendo do governo, mas entendeu que aquilo ali não era o momento, não era bom para que acontecesse e você votou contra. Eu acho que o vereador precisa ter essa independência. E precisa ter. Você precisa ter uma palavra só. Eu acabei de relatar do aperto de mão. Você precisa ser quem é você. Você não pode ser comandado apenas porque o Vinícius fala, tome essa água, eu não quero beber. Então, é importante você saber isso. Terão matérias que, mesmo você sendo situação, você dizer, eu não vou votar a favor. É o seu perfil. E onde aconteceu isso? Eu me desliguei. Eu me recordo que eu ouvi assim, todos poderiam, menos você. Então, menos eu, porque eu avaliei a situação. Então, eu não poderia, às vezes, o político ele não vai ter realmente quem passe a mão na sua cabeça todos os dias, não vai ter. Às vezes você vai dormir com enxaqueca, mas é necessário para um crescimento de um município. Eu era uma andorinha, não fiz verão, mas eu consegui colocar a minha questão, o meu posicionamento. Então, o que acontece muito hoje? Olha, eu sou situação, eu não posso votar contra. Eu sou oposição, eu vou votar contra. Não pode também. Também não pode. Não pode. O que tem que acontecer dentro de um município, olha a grandeza daquilo ali. É importante. Uma situação. Nós não tivemos defesa em relação à contribuição da iluminação pública, mas ela é necessária. Nós votamos ali, inocente, sem saber muito ao certo o que fazer, fizemos, fomos, assim, totalmente desprezados pela sociedade, mas era necessário. E eu cheguei a dizer em um podcast que, se fosse hoje, eu não votaria a favor. Sabe por que também nós não tivemos respostas imediatas relacionadas a isso? Então, são coisas que acontecem nos bastidores que a população não sabe. Eu cheguei a dizer isso um dia, que se eu pudesse, ali no centro de Mendes agora tem um outdoor. Eu falei, coloca ali a sessão para ser apresentada às 17 horas, para que a população acompanhe de perto o que está sendo dito lá. Porque, às vezes, o que eu falo em 4 paredes, mesmo sendo pelo Facebook, muitas pessoas não assistem, não sabem. Então, é muito mais fácil eu sair dali e dizendo que o Vinícius, vou falar o seu nome aqui, tá, Vinícius? O Vinícius estava com uma camisa preta, lembrando que você estava com uma camisa clara. Então, é muito mais fácil eu trazer essa palavra e distribuir na sociedade. Mas por que será, hein? Então, nós precisamos estar a fundo, realmente, do que está acontecendo dentro do Senado. Então, dentro disso que você falou, eu vou te fazer uma pergunta. Se o plenário tivesse cheio em boa parte das votações, as votações seriam diferentes? Ótima pergunta. Porque ali na Câmara acontece, sabe o quê? Dependendo da matéria, e a situação sabe. Tá? Eu já estive do outro lado. Então, a situação sabe quando vai chegar aquela matéria, porque nós recebemos mesmo pelo e-mail, tudo que vai ser, né,
colocado ali em sessão. Dependendo da matéria, enchem a Câmara, sabe? Trazem todos os apoiadores, enfim. Houve um cenário triste dentro da Câmara Municipal de Mendes. E muitos daqueles que estavam ali estavam até tentando agredir-me. Então, isso é muito sério. Isso é um absurdo. É um absurdo, é muito sério. Pessoas lotadas dentro da prefeitura, tá? Estavam ali por causa de uma votação ou por causa de uma expressão que seria dito ali. Então, eu não vejo a política dessa maneira. Eu cheguei a relatar esses dias que eu não preciso de uma casa cheia para falar o que eu acho, que eu deixo de achar. Mas existem pessoas que precisam que a casa esteja cheia. Para o quê? Para ter visibilidade, para ser imponente. Vereador não é para isso. Vereador, ele vai combater muitas causas, não será abraçado por muitos. Mas, com certeza, de 10, 2 ali vai ver, olha, o Vinícius tem razão. É o posicionamento, é a forma de ser, é a forma de falar. Então, não era para existir, né? Mas existe a situação aprovar, mesmo sem a sua vontade, e a oposição votar contra, que também não é para ser. O equilíbrio, né? Equilíbrio faz tudo. Então, isso que foi relatado é muito difícil. Essa senhora é de qual bairro? Bairro Santa Rosa. Bom, a senhora que é de Santa Rosa. É muito difícil mudar a política num país como o Brasil, que é muito grande. Mas Mendes é pequenininho. Dá para a gente ajudar, dá para a gente cobrar e dá para a gente participar também das sessões e poder entender o que acontece e a gente espalhar as notícias certas, que aí com certeza a gente consegue melhorar bastante e tem margem para isso. Então, ó, acompanha lá para que você possa ter o entendimento certo e multiplique isso, passe para as outras pessoas e aí a gente vai resolvendo. Mendes hoje tem quantos habitantes? 16 mil? Não, 18 mil. 18 mil. Isso. Então, 18 mil é uma cidade pequena. 18 a 20 mil, mas 18 mil, né? Dá para mudar, Dá. né? Bom, como é que você classifica, né, o seu período como vereadora? Se você pudesse classificar, como é que você faria isso para o público? A minha caminhada? Olha só, eu vou relatar algo aqui que eu até já disse, né? Eu começaria de novo. Eu entrei muito sem saber. Edilene, mas você também ainda não sabe muito. Não. É uma caminhada. Mas já sabe bastante. É uma caminhada árdua que você aprende na marra. Quem quer aprender, aprende. Mas eu hoje estaria dizendo, se você tem um desejo de ser pré-candidato, eu acho bacana. Você ser um lutador pelo seu município, muito bacana. Mas não espere que haja flores o tempo todo. Não. Os espinhos são muito mais do que as flores. Então, do que as rosas. E o que eu vejo hoje, Vinícius? Eu realmente iria trabalhar o município no conhecimento. Era isso que eu queria dizer lá no início. Trazer estrutura para todos aqueles que querem a política. Eu não quero mais ouvir uma senhora queridíssima minha dizer, Edilene, eu não acredito mais. Como uma outra disse hoje também, eu não vejo a hora de não precisar mais votar. Porque quando cai nessa situação, você começa a observar que a política da cidade não está boa. Sim. É independente, ouça bem, Vinícius, independente de quem está hoje pleiteando quem está lá hoje no chefe do executivo, como chefe do executivo. Eu digo que ele sozinho também ele não tem como. Ele precisa de uma equipe, sim, de uma boa administração. Então, numa casa, para você arrumar, então eu vou responder a sua pergunta. Uma casa para ficar arrumada, como dona de casa que eu sou, eu me preparo um dia antes. Amanhã eu tenho que faxinar uma casa. Então, eu começo pelos cômodos, Edilene, pelos cômodos menores.
eu começo a trabalhar aquele cômodo, eu limpo aquele cômodo, eu vejo que não é mais necessário, e a gente vai ampliando para os outros cômodos. E assim seria a minha política hoje. Eu vim caminhando pelos cômodos menores, hoje abrangendo os cômodos maiores, limpando, aprendendo o que pode ficar, o que pode ser retirado. Todos os dias você acordar com uma notícia, e você assim, e você assado, você era governo, não é mais, o que aconteceu, são as indagações que eu tenho que ter todos os dias. Mas eu começaria dessa forma, eu me vejo dessa forma, eu comecei com os cômodos menores. E nisso que você falou, nessa visão que você explicou para a gente, você hoje, né, está no PL, está como presidente do PL, Sim. presidente do PL Mulher também. Sim. Você acha que falta mais mulheres dentro da Câmara de Vereadores? Sim. A Câmara hoje é composta de 9 vereadores e 2 vereadoras. É uma outra visão, né? É uma outra visão. E agora o quadro está mudando. Serão mais mulheres pleiteando uma cadeira no Legislativo. A mulher, ela tem esse olhar, tá? Hoje eu questionei isso. Precisamos dos homens ao nosso lado. Porque é um equilíbrio. É um equilíbrio. Mas as mulheres, eu convido vocês, se posicionem na política. Tenha esse olhar. Tem muito cômodo para ser limpo. E precisamos de você, mulher. Porque sozinha não dá. Nós precisamos de mais mulheres na política. Isso é um olhar que a nossa cidade, eu convido, não desanime, venham. Isso. Que é a junção, né? É a junção. Bom, eu adorei esse bate-papo. Acho que você trouxe informações bem legais. Acho que você que está assistindo já entende mais da vereadora Edilene, entende mais da função do vereador, entende mais até para poder multiplicar isso e explicar para as pessoas. Eu vou agradecer muito você estar aqui com a gente, batendo esse papo, e eu vou dar esse tempo para você encerrar, fazer suas considerações, aquilo que você, de repente, quis abordar, a gente não conversou aqui. Então, você pode ficar à vontade, tá, vereadora? Tá bom. Eu vou olhar para você. Eu quero deixar um spoilerzinho e pedindo já o próximo convite. Existem 2 questões que eu quero apresentar aqui. Muito obrigada. Livre. Existem 2 situações que eu quero trazer aqui no Te Informei, tá? Para você que está nos ouvindo, 2 questões que eu tenho certeza que tem uma pulguinha atrás da sua orelha. Por que a vereadora não falou sobre a vida dela de idas e vindas à Volta Redonda? Por que a vereadora ainda não falou da prestação de contas? Então, eu quero deixar aqui, Vinícius, e a toda a equipe que me convidem. Eu quero explicar de primeira mão aqui no Te Informei. E, além disso, eu quero agradecer. Você que ainda não conseguiu parar um dia para conversar comigo, o meu gabinete está ali na Câmara Municipal de Mendes. Eu tenho o prazer de lhe convidar para estar comigo, me conhecendo de perto. Esses dias eu recebi uma senhora e ela disse assim: Edilene, eu não sabia que você era assim. Você atende a gente com muito carinho. Mas sabe por quê? Nós só podemos falar daquilo que nós vivemos e estamos vivendo. Então, eu quero te convidar a estar lá conosco, conversando, saber mais da política de Mendes, e vai ser um prazer te conhecer. E também te agradecer, Vinícius, por esse convite. Eu que agradeço. Bom, espero que você tenha gostado da nossa conversa. Lembrando a você que o Te Informei agora é segunda e quarta-feira, tá bom? Um grande abraço.